Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a Bíblia lá em 1 Reis 18, 41 a 45. Você pode ficar de pé em referência à palavra. Então Elias disse ao rei Acabe: agora vá comer, pois eu já estou ouvindo barulho de muita chuva. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi dizendo: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez ele voltou e disse: eu vi subindo no mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: vá aonde está o rei Acabe e lhe diga para que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. Em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel. Amém, irmãos? Podemos sentar. Aleluia, né? Quem é que consegue ver uma nuvenzinha lá no fim do mundo e acha que vai cair uma tempestade? Isso é fé, né, irmãos? Elias, ele orou, se ajoelhou e pôs a cabeça entre os joelhos, ou seja, pôs a cabeça lá no chão, né? A apóstola Helena que ensinava a gente: põe a cabeça lá no chão, né? Em referência ao Senhor. E ele ficava ali e mandava o servo dele olhar lá para ver se vinha. Ele foi lá, teve 6 vezes e ele continuou, não desanimou, não desistiu. Fazia 3 anos e meio que não chovia, a seca estava exagerada. Imagina ver uma nuvenzinha em 3 anos e meio e falar: não é nada. Mas a fé, ele viu e aconteceu. O crente que é salvo, que está com Deus, sabe onde está o milagre, sabe o que vai acontecer. Como eu já comentei uma vez, né? Quando você vê a árvore nascer, ela pode nascer em qualquer tipo de terreno. Ela procura o quê? O sol, que faz para poder fazer a sua fotossíntese, que aquilo é vida. E ela sabe onde o sol, e a árvore não tem nem cabeça para raciocinar, mas ela sabe onde está o sol. Quem dirá nós, Deus deu essa sabedoria e inteligência, mas aí é a conversão, é o Espírito Santo que mostra onde estão as coisas. É o Espírito Santo que fala: não, esse sinal é do Senhor e isso vai acontecer. Amém, irmãos? E não desistir, não desanimar. Foi lá 6 vezes, na 7ª foi que aconteceu. E ele, pela fé, já falou: avisa lá Caleb, que era um grande inimigo. Agora nós vamos falar sobre essa história aqui. É quase um MMA aqui. O bonzinho contra o ruizinho. E ele, né, foi lá e falou para Caleb: vai embora, porque a chuva está vindo. Se você não for, sabe essas tempestades que caem agora? Fala: melhor você ir para casa logo, senão depois você vai passar. Vai encher aí o lugar, vai perigoso cair. E foi dessas trompas d'água aí que aconteceu nessa hora. E nessa situação aqui, nós temos três pessoas que participaram dessa parte da Bíblia, em que se falam, né, nesses versículos agora, um pouco antes e posteriormente a eles: Acabe, Elias e a terrível Jezabel. Ali nós estamos numa situação em que tem o pior rei que Israel já teve, o pior. Está lá escrito ali na palavra, não sou eu que estou falando. Casou com uma mulher diabólica, enfrentando o maior profeta que a Bíblia fala. Então Deus sabe até isso, né? Não podia ser um profeta qualquer. Para enfrentar esse tipo de situação, só um grande profeta, um homem de Deus, para suportar essa situação. Então, lá em 1 Reis, não precisa procurar, só preste atenção,
16, 25, 26 fala assim: fez honre o que era mal perante o Senhor, fez pior do que todos quantos foram antes dele. Está falando de honra, não é de Acabe. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados que estes fizeram pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com seus ídolos. Vamos lá, aqui nós estamos falando do reino do norte. Jeroboão, depois que o reino foi dividido, que Salomão morreu, e Jeroboão, né, foi o filho que assumiu. A partir dali se dividiu o reino, se houve uma revolta, e Jeroboão assumiu o reino do norte, e o filho, né, dele, Roboão, ficou com o reino do sul, que consistia, onde estava Jerusalém, a Judéia e a tribo de Benjamim. Então aqui, ó, ele fala assim, que honre era mal pelo Senhor, como foi Jeroboão, porque Jeroboão, ele começou a fazer idolatria, para que o povo não voltasse às festas judias, para que ele não voltasse e se arrependesse de ter se dividido. E aí começou a tirar Deus da vida deles. Você começa a se dividir, começa a ir em outro lugar, começa a achar isso bonitinho, aquele bonitinho, você vai cair em divisão, você vai cair em divisão. E daqui a pouco você está fora, você já não mais aceita a palavra do Senhor. Isso só vai trazer mal para você, isso é falácia, isso é mentira. Não dê ouvidos, não deixa nada começar a querer te diminuir a tua fé. Não escuta, não escute, não permita nem que chegue até você essas mentiras. Amém. Tudo que fala que a Bíblia, contra a Bíblia, não é de Deus. E hoje se fala muito, só se fala contra. Se levantaram muitas pessoas contra, né? Agora as pessoas não têm mais vergonha de falar aquilo que elas pensam de verdade. Aquilo que era uma minoria, hoje é a maioria. E o povo de Deus tem poder, assim como Elias teve que enfrentar. E não vão ser essa maioria que vão destruir o povo de Deus. Porque Deus sempre deixou o remanescente, né? Quando havia alguma destruição, Deus deixava o remanescente de Israel para que continuasse o seu povo, porque a vitória é do seu povo. E o seu povo hoje não é o povo de Israel, nem Judá, nem Israel junto, nem os hebreus, mas também os gentios que se converteram ao cristianismo. Amém, irmãos? É desse a vitória que nós estamos falando. Então, no 29 ele está assim, 29, 16, 29 em diante fala assim: no ano 38 do reinado de Asa em Judá, então, ou seja, Judá era o rei, era Asa, tá? Nós estamos tudo acontecendo no reino do norte, mas é para fazer o mesmo tempo. Filho de Onre, esse que foi o pior, que andou em todos os caminhos, né? Era mal pelo Senhor, fez o pior de todos quantos antes dele. Ele foi o pior. Se tornou rei de Israel e governou 22 anos em Samaria. Ele pegou contra o Senhor Deus mais do que qualquer um dos que haviam sido rei antes deles. Não se contentando em pecar como rei, Jeroboão, Acabe fez pior e casou com Jezabel. Então Acabe, filho de Onre, foi pior que Onre. Pior. E ainda casou com Jezabel, filha de Etibal, rei de Sidom, e adorou o deus Baal. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria, fez para ele um altar e colocou no templo. Levantou também um poste da deusa Azerá, e assim fez mais coisas para deixar o Senhor Deus irado do que todos os reis de Israel havia feito antes deles. Ele conseguiu ser pior que o pai. Casou com Jezabel, que era filha de Etibal, rei de Sidom. Ele era rei e sacerdote também, uma outra palavra ali, vê que ele era sacerdote também. Então imagina um rei, um sacerdote de quem? De Deus? De Baal. E esse homem, ele criou a região de Samaria, a cidade de Samaria,
O que lembra Samaria? Que povo que lembra? Samaritanos. Olha como é que vão ligando as coisas. Ele criou a Samaria para fazer a capital do Reino do Norte, porque Jerusalém era a capital do Reino do Sul. Ele quis rivalizar. Expôs uma capital, montou o templo lá, porque as pessoas iam, adoravam lá a Baal, não iam para Jerusalém adorar o Senhor, tinha as festas judaicas, eles faziam algumas coisas para que eles atraíssem eles para ir para Samaria e não para Jerusalém. Foi fazendo, sabe, infiltrando coisas ruins na cabeça e fazendo a divisão do povo. E aí o que aconteceu com Samaria? Ela recebeu a influência toda ruim ali já de cara. E mais para frente, né, quando o povo, o Reino do Norte foi dominado pelos assírios, tá? E o povo que estava todo naquela região, eles foram levados cativos e ficaram só alguns remanescentes. O rei da Síria começou a pôr povos de várias nacionalidades para povoar a região lá em Jerusalém, né? Em Jerusalém, em Judá, em Samaria, em toda aquela, nessa hora, mais o Reino do Norte tinha sido dominado. Então ele mandou os povos para aquela região. Ali o Reino do Sul ainda não tinha sido dominado. E aí veio de Babilônia e vários povos, e cada um tinha o seu Deus. Imagina como é que ficou aquela região. Se aqui já tinha sido influenciado pelos fenícios, né? Sidom, na Fenícia, e imagina depois que veio outros deuses, outros povos, cada um adorando o seu Deus. E aí, como houve um ataque de leões naquela região ali, e aí o rei assim falou: melhor vocês também chamarem um profeta, porque todos os profetas de Deus mesmo, verdadeiros, tinham também sido levados do Reino do Norte, porque ainda existiam profetas bons, pessoas que eram convertidas realmente ao judaísmo. E aí ele mandou de volta para que ele também ministrasse o culto ao Senhor, porque ele achou que porque eles tiraram, né, o Deus que está lá, ele foi o ataque dos leões. Então misturou a religião judaica com todas as outras, e as pessoas cultuavam aqui uma hora, ali outra hora. E você acha que como é que estava essa cabeça dessas pessoas? Uma bagunça. E aí esse povo samaritano se tornou inimigo, os judeus eram inimigos deles. Tanto é que quando eles caminhavam lá para Galiléia, que era mais lá no sul, mais para perto do Líbano ali, eles tinham que passar por essa região, eles davam uma volta, eles iam mais longe, só para não passar na terra dos samaritanos, porque eles eram inimigos. Então olha como é a confusão. E o que acontece? Os fenícios, que é de onde Jezabel vem, então vamos lá, nós estamos no Reino do Norte, com Acabe. Ele casa com Jezabel, que vem dos fenícios. Todos esses povos, para falar a verdade, eles eram da mesma origem, semitas. Semitas, o que lembra semita? Você pegar as 3 primeiras letras, o que é? Sem. Sem quem era? Filho de Noé. Tá? Então, todos eram árabes, aramaicos, assírios, sírios, árabes, né, em geral, hebreus, todos eram descendentes de Sem. Eram semitas, eram povos semitas. Já os fenícios habitavam a região, também era chamado de Canaã. Canaã lembra quem? Pega as 3 primeiras letras. Cã. Quem que é Cã? Filho de Noé. Cão, ele foi, né, ele vagou e foi habitar na África, algumas regiões ali perto de Israel, né? E ele deixou seus descendentes, entre eles os cananeus. Então cananeus, fenícios, também são, as verdades às vezes são, está falando dos mesmos povos, tá? E os fenícios eram totalmente fora da palavra do Senhor. O Deus que eles adoravam era Baal, Azerá, que era a esposa de Baal. Aí tem umas, cada um fala alguma coisa, mas é isso. Então eles idolatravam deuses que não eram
o Deus de Israel, o Deus, né, do Senhor? Porque se desviaram lá atrás já, porque Cão também foi, né, amaldiçoado naquela época, enfim. E olha a consequência, todos de origem de Noé, que era o judeu, o povo de Deus. E mesmo assim, dentro dos semitas, quantas brigas existem até hoje? Né? Quantas controvérsias? Porque existem situações em que houve esse desprendimento do Senhor. E é isso que gera, quando Deus abomina a briga entre irmãos, né? Ele não quer que haja briga. Então, quando há briga, sempre vai haver coisa ruim, principalmente entre irmãos, porque o ódio parece que se torna maior, não é assim? Tem gente que pode ver o vizinho, o cachorro do vizinho, mas não quer ver o parente dele ali perto. É perigoso ele matar a pessoa, Deus me livre. Mas por quê? Porque às vezes assim, quando a gente gosta muito de uma pessoa e ela te faz alguma coisa que você, sabe, você fica mais chateado do que aquele que você não tem. Eu nunca vi, me fez uma maldade, você nem lembra mais dele, mas aquela que está ali perto de você, você vê toda hora, né? E aí tem que saber perdoar, tem que saber amar, né? É muito difícil, se eu estou falando que é difícil, é difícil. Você tem vontade de furar, mas tem que se controlar. E Acabe, ele casou com Jezabel. Por que ele casou com Jezabel? Ele não foi só porque ele gostou dela, se era bonita eu não sei, não conheço, não sei, não tenho que dizer quem é, não tem foto, né? Então, gente, isso aí que nós estamos falando, não tem Instagram, não tem foto, não tem mídia. Olha quantas influências nós temos hoje dentro da nossa casa aí, ó. Dentro da nossa casa. Não precisa mais ir lá habitar, começar a falar, levar. Hoje é muito mais fácil de pegar, muito mais fácil. Hoje a inteligência artificial sabe que você entrou lá para ver um carro, vai aparecer 300 mil vezes o carro para você comprar. Né? Eles vão monitorando toda a nossa vida, eles sabem de tudo, até que uma hora você cai. E aí assim vem com as coisas, né? Tem as coisas, lógico que tem coisas boas, tem influenciadores bons, mas já está aí a palavra influenciador. Influenciador, você falava isso, não existia essa palavra. Agora existe, porque todo mundo viu que ele influencia. E ele fica muito rico porque todo mundo dá um print lá, dá uma chegada no meio social, na rede social dele ali, e ele vai ganhar dinheiro. Quanto mais entra ali, mais visualizações tem, mais propaganda ele faz, né? Então vem cheio de falácias e mentiras, de vidas maravilhosas, de promessas mentirosas, e tudo influenciando nós. Os influenciadores já existem desde a época dos formadores de opinião lá atrás, como até para a parte política, econômica, né, medicina. Todas as áreas têm algumas pessoas que já começaram lá atrás influenciando. Alguns falam das verdades, que faz progredir, que faz o bem, e outros falam mentiras, que faz a divisão, que faz o mal e não leva a nada. E as pessoas que fazem isso são mal amadas, não sabem conviver, não são felizes, podem ter certeza disso, porque estão pregando uma mentira. E acaba então, por que ele queria casar com Jezabel? Porque os fenícios, Ciro, né, que a gente vai falar, Tiro, Sidom, né, eram ricas naquela época, e hoje é o Líbano. O Líbano, como tinha coisa pequenininha, o país, né, foi um estado muito importante, né. O cedro vinha do Líbano, muitas mercadorias para construir o templo vieram dos fenícios ali, e eles construíam embarcações muito bem. As embarcações deles eram as melhores do mundo, e eles tinham rotas comerciais para essas embarcações para levar os seus produtos. Eles eram muito expertos em joias, em cerâmica, vidro,
na púrpura, não tem a tinta né, que fala na Bíblia, para fazer das orientações das vestes, da cortina. Então, essa púrpura era retirada do crustáceo ali na península, na zona onde estava a parte mediterrânea ali, na costa. Tá? E eles abriram outras colônias no caminho. Então, Acabe ficou de olho nisso. O Omri, o pai dele, era espertão, já tinha os contatos com os fenícios. E eles também. Só que em troca do quê? Ele ganhou o comércio, ele casou, facilitou a vida de Israel transportar suas coisas para outros países, porque eles tinham lá agora os navios, né, as rotas já prontas, facilitou a compra de mercadorias dos fenícios para Israel. Então ele só ajudou a parte comercial para Israel. Comercialmente foi bom, mas junto com o comercialmente foi bom, o que veio junto? A idolatria. Veio junto a Isabelzinha, Jezabelzinha, tão boazinha, tão maravilhosa, né? Acho que Jezabel é uma das personagens mais conhecidas da Bíblia. Ela não é verdade, né? Se você pensar em mulher, ela é uma das mais conhecidas, né? Então, aí tem aquele ditado: fale de mim, não importa se fale bem ou mal. Eu acho que não é tão bom esse ditado assim, não. Porque é difícil falar bem, né, da Jezabel. Coitado, já desconvertido, mas foi para a terra de Deus e acabou desconvertendo as pessoas, e aí quando ele casou, foi combinado de que ela continuaria pregando, fazendo culto a Baal. Ela já não queria mais que ficasse só o culto ao Senhor. Já existia um escape, porque eles já não queriam que eles chegassem até Jerusalém. Então Acabe já estava desviando eles, mas veio mais uma força em que ela trouxe junto a forma da religião a Baal para aquela terra. A adoração a Baal, a Zerá, e assim por diante. E aí o que aconteceu? Ela continuou evoluindo isso, e continua aí, começou a trazer vários sacerdotes, tanto dessas duas entidades, e começou a matar os sacerdotes do Senhor. Jezabel foi esposa de Acabe, rei de Israel, entre os anos 874 e 853 a.C. Era filha de Etibaal, rei e sacerdote de Tiro e Sidom. Tá? Tiro e Sidom, às vezes Tiro começou com Sidom que montou Tiro, e depois ela criou uma vida própria, ela ficou muito rica também. Então, às vezes, se confunde as duas. O que mostra a Bíblia? Que ela tinha uma influência enorme sobre Acabe. Acabe era um carneirinho perto dela. Ela que mandava, ela que fazia, ela que mandava matar, mandava tirar. Ela influenciou, não, e começou influenciando já o rei, né? Que é melhor do que é melhor diferenciar o rei e os súditos. Mas ela começou já com o rei, quer dizer, ele conseguiu fazer as coisas que ela conseguiu que ele fizesse aquilo que ela queria: montar templos para adoração a Baal, poste ídolos, tudo isso para que o povo cada vez se desviasse mais. E Elias, quando viu aquilo, ele não aguentou, né? Elias, assim, ninguém sabe muito bem a cidade de onde ele vem, não se sabe direito onde é. Parece, acho que Deus deve ter mandado ele, porque a gente não sabe. Vai ver que ele veio, que nem ele foi para lá, acho que deve ter vindo também, não sei como é que foi. Ele apareceu e ele já pegou e já foi falar com o povo. Falou: o que está acontecendo? Até quando vocês vão ter dois senhores? Até quando vocês vão adorar? Porque o povo queria adorar o Senhor e queria adorar o outro. Ele não estava adorando, o Senhor não estava aceitando mais. Eles não estavam adorando corretamente. É a mesma coisa, a gente já vem aqui no dia que tem a festa para tirar o pecado. Mas nos outros dias tem outro lugar. Vem tomar a ceia, mas no outro lugar vai estar
vai no outro dia estar em outro lugar. Quer dizer, você acha que está sendo perdoado ali? Ele só vem aí, ele não vem porque buscar Deus, ele vem para ser perdoado. Mas a vida dele continua igual. A gente é teimoso, o mundo é teimoso. Os judeus foram teimosos. O faraó foi teimoso. Teve que ter 10 pragas, mas continuava sendo igual. O povo continuava sendo igual. Pecava, voltava, pedia perdão, Deus mandava livramento, tinha um juiz, um rei para livrar. Eles pecavam de novo. Pecava, e continuava. A gente vai ficar até quando nessa vida? Sabe? De só achar que a gente tem que ser, a nossa vida tem que ser igual, aliás, tem que ser a nossa vida e por alguma coisinha do Senhor em volta. Quer dizer, basicamente você não muda nada. Você não quer mudar nada. Então, continua bebendo, continua usando a droga, continua fazendo outros vícios qualquer, que não só baseados na mente, né? Continua fazendo as coisas erradas. Você vai se alimentando disso, e uma hora você vai ter consequência. Eu vou continuar bebendo porque não consigo largar. Tem tanta gente que não é evangélico conseguiu largar a bebida, por que você não consegue largar? Vai ficar bêbado o resto da vida, vai se matar, vai ter uma cirrose. Aí você continua, você vem aqui na igreja, mas tem pecado que não dá para largar. Tá bom, você vai sofrer a consequência. Deus vai estar sempre aberto, pronto para te perdoar. Mas se você não muda, não adianta você ficar chorando. Elias foi um dos maiores profetas, né, ou o maior profeta do Antigo Testamento. Ele enfrentou a rainha. No começo ele ia lá e falava, né? Depois o que aconteceu? Quando ele viu o povo ali, ele falou, agora ele orou. Não falarmos da oração aí, que vai ter oração que é importante, o pastor Edson falou. Vem com vontade. Elias orou e parou a chuva. Falou, tem que parar a chuva, senão esse povo não vai entender. Não vai entender que eles estão fora do caminho. Precisava ter alguma coisa extraordinária. Eles estavam totalmente cegos, dominados. E aí o que aconteceu? Ele arrumou a ira, né? Então quando Acabe via ele, falou, vem você lá que vem contra o reino, né? Que vem falar. Ele falou, eu não estou falando contra o reino, não sou eu o problema do reino, é você que é o problema, você e Jezabel que são os problemas. Eu vim falar em nome do Senhor. Eu falo em nome do Senhor, eu não estou trazendo problema, eu estou querendo resolver, para que não ocorra o pior. E eles, né, mais à frente, o que aconteceu? Eles foram dominados pelos assírios. Foi tanto pecado, tanta coisa, que aí Deus largou a mão, falou, agora já fiz tudo, mas a pessoa não quer? Não, vou continuar bebendo. Mas eu quero que você fale, não, vou continuar bebendo. Sofre as consequências. E aí eles foram invadidos pelos assírios. Assim como o povo de Judá, que foi um povo que teve reis melhores, alguns fizeram restauração dos templos, reavivamento. Eles tinham aqueles momentos bons, mas também se desviavam. Até que também, depois, cerca de 200 anos depois, eles também foram dominados pelos babilônios. Também eles caíram para um outro império. Né? Então a consequência no final veio para Judá e Israel. É gozado que lá em Tiago 5,17 fala assim, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Está falando aqui Tiago, ele não era um homem, ele não era um super-homem, ele era um homem dedicado a Deus, ele era um super dedicado a Deus, isso sim. Orou com instância, orou veementemente, orou com fé, e acontecia as coisas. Elias orava e acontecia as coisas, se dedicava ao Senhor. Mas vê se ele tinha uma vida boa. Quando ele falou isso, ele teve que fugir, porque aí a Jezabel ficou querendo, e Acabe queriam atrás dele, queriam matar, como estavam matando os outros profetas. Ele sumiu por um tempo. Quando Deus falou, agora vai e volta,
porque eu vou fazer chover isso, porque estava insuportável. Deus não queria mais que acontecesse mais nada em relação aos desastres que iam ocorrer. Aí ele mandou Elias voltar. E Elias, enquanto saiu, ele também faltou água, ele foi buscar abrigo também, foi para o lado de Sidom. Onde que é Sidom? Quem que é de Sidom, aliás? De onde é Jezabel mesmo? Sidom. Ele foi lá, se escondeu lá em Sidom, foi lá com a viúva de Sarepta, lá era de Sidom. Olha só como é que ligava as coisas. Ele não ficou em Israel, ele foi lá para Sidom. E foi abençoado, abençoou a viúva e o filho, né, orou, não foi multiplicado o azeite, a farinha, depois o filho dela morreu, ele orou, ele ressuscitou, ele orava, acontecia, ele orava, acontecia. Amém? Aí, mas tomou cuidado, porque ele sabia, né, não é porque você tem Deus, você não vai deixar a porta aberta para o ladrão entrar, porque eu tenho Deus. Deus mandou ele sair, ele foi para outros lugares, até a hora que tinha que voltar. E ele volta, né? E quando ele volta, ele vê ele manda avisar através do mordomo, ele encontra no caminho, o mordomo está procurando água, o mordomo do rei Acabe, Obadias. Esse mordomo ele era do Senhor. Ele até, enquanto ela mandou matar os sacerdotes lá do Senhor, ele escondeu 51 pontos, 58 e alimentava eles. Aí ele encontrou com Elias, Elias falou para ele, vai, fala para cá que eu vou preciso falar com ele. O mordomo falou, o senhor está louco? O senhor quer me matar? Depois o senhor não vem do jeito que o senhor é, o senhor some aí, o senhor aparece num cara, aparece no outro. Ele falou, não, mas eu prometo que eu vou estar lá. E aí fez a reunião, e aí Elias falou assim, chama todos os sacerdotes, chama o povo, chama os sacerdotes de Baal, de Arizá, e 450 de um, 400 do outro, né? Que esteja todo mundo aqui reunido, que eu preciso falar. E ele falou, vocês têm que decidirem o que vocês querem, seguir aqui Deus. Então vamos ver, se o Deus de Baal é tão gigantesco, eu desafio vocês, vamos fazer uma oferta, um bezerro, e aquele que fizer cair fogo do céu para queimar esse holocausto, né? É que Deus está. E assim foi, fizeram holocaustos de Baal, ficaram orando o dia inteiro, eles estavam rezando lá para Baal, a ponto de chegar uma hora, que foi o dia inteiro, eles começaram a se cortar, sangravam, e Elias dava uma risada, falou, cadê seu Deus? Foi no banheiro, estava precisando da necessidade, falou, desse jeito, onde está seu Deus? Aí, Elias falou, tá bom, põe 12 pedras, eu vou montar agora o meu, agora eu vou orar para o Senhor. Põe 12 pedras, faz uma vala em volta, põe 12 litros de água, molha o bezerro e ainda enche a vala, que eu vou orar. E veio o fogo e queimou tudo, as pedras, o bezerro, e aí o povo, nossa, né, Senhor, por pouco tempo, né, mas naquela hora eles, olha, esse é o Senhor Deus. E o Acabe, depois disso acontece essa parte da nuvem, que vem a chuva. E Acabe foi embora. E você viu como Elias falou com ele? Acabe tinha a respeito apesar de sua maldade, sua crueldade, Elias, quando fez esse milagre, Jezabel não estava lá. E Acabe foi embora, e Elias ficou ali, né, naquele local. E aí o que aconteceu? Elias correu, foi até Jezreel, Deus, e correu mais que os cavalos. Chegou primeiro, depois na tempestade, chegou primeiro que Acabe. Aí Acabe foi falar para a boazinha da Jezabel, contou o que tinha acontecido. Pronto, Jezabel queria matar Elias de qualquer jeito. Aí Elias fugiu. Então, tudo bem, ele enfrentou 450 e ele matou todos os 450 e os 400 quando aconteceu isso. Porque esse povo, sabe por que não tinha dó? Porque eles já tinham corrompido completamente a palavra do Senhor. Os cultos deles eram orgias sexuais e sacrifício de criança. Tem um livro da arqueologia que encontrou vários ossos de criancinhas nessa região onde eles faziam os cultos a Baal. Eles matavam crianças, era um povo tão cruel que não tinha, Deus sabia o que se teria chance ou não, né? Porque senão
mesmo porque Deus não mandou mais ninguém fazer essa situação, mas aqueles tinham que ser eliminados, tá? E ele fugiu de Jezabel. Por quê? Jezabel não estava presente na hora que ele fez. Jezabel estava mandando matar os sacerdotes. Talvez Deus não fez isso para que eles não, na hora, ficassem com medo, né? Perdesse a fé ali com a mulher ali do lado, tão ruim que ela era. Mas ele teve medo e saiu e foi para a caverna. Foi alimentado no caminho, pelo anjo, andou 40 dias, 40 noites, se lamentou, queria morrer, falava, eu não sirvo para mais nada, eu sou um fracasso, porque ele fugiu de Isabel. E Deus falava, para de falar bobagem, aí que você não vale nada, nós temos valor, para de pensar, para de entrar em depressão, tá? Você pode ir até para a caverna para relaxar um pouco, mas Deus não quer que você fique na caverna o resto da vida, deprimido lá dentro. Você não está em prisão, isso é prisão. Ficar nessa vida é uma prisão. Você não precisa pegar no tamanho, mas você está prisioneiro, você não pode fazer nada, você não consegue sair, você não consegue fazer nada, tá? Então, o rei e Elias se levantou lá agora em 1 Reis 19, 8 fala assim: Elias se levantou, comeu e bebeu a comida, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ele foi até onde Moisés recebeu a tábua dos 10 mandamentos. Entrou numa caverna para passar a noite. De repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: o Senhor Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti, só a ti, mas o povo de Israel quebrou a tua aliança contigo, derrubou os teus altares, matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Mal ele sabia que Deus tinha deixado um povo remanescente. Ele falou: tem 7 mil remanescentes. O Senhor Deus disse: saia e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali, mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Um sussurro, sabe? Deus pode fazer o que Ele quiser, né? Ele pode agir no meio do fogo, da água, da tempestade. Mas naquele momento Ele mostrou que Ele, sabe, não precisa nada disso. Ele, com a palavra, né? Deus está sussurrando agora, olha, escuta aí, ó. Vocês não viram a nuvenzinha? Vê a nuvem, vê os anjos voando agora aqui. E Deus está sussurrando agora. O que você está fazendo aí na caverna ainda, meu filho? Por que você está aí? Depois do terremoto e depois veio o fogo, veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Sérgio? O que você está fazendo aqui? Qualquer um de nós aqui. Está na caverna? Deus te deu tanto poder, tanta sabedoria, e ele estava na caverna, não deixando nada. E aí, aqui a gente tem, fazendo uma comparação com Moisés. Moisés foi o que Deus deu a tábua, né? Iniciou a teocracia, né? Que Deus era um Deus só. Foi através de Moisés que aconteceu isso. E foi através de Elias que houve a reparação. Elias foi o que reparou essa situação contrária de todo o povo de Israel. Porque ele matou aqueles que não acreditavam no Senhor, que idolatravam, e tirou, né, limpou lá dos ídolos, dos postes, enfim, e aí começou a reparação, né, do povo de Deus. Foi um avivamento ali com os feitos de Elias, com os progressos, a forma dele, os milagres que ele fez ali. E Elias foi
com Eliseu, ele foi ungir Eliseu como sucessor, porque ele sabia que ele ia embora. No caminho ele ainda abriu, né, o Rio Jordão em duas partes, onde ele estava indo, outro milagre, e subiu um carro de fogo, com cavalos de fogo no meio do rio de Moinho, e foi para o céu. Amém? Acabe morreu lutando contra a Síria, e os cachorros lamberam sua carne. Jezabel foi morta por Jeú, que era o líder general ali do exército deles, do Israel ali. Ele foi na torre, né, do palácio, jogou ela lá de cima, e os cachorros comeram toda a carne dela. Eles iam enterrar, só tinha pedaços dele. Então, esse é o fim, né? O fim acabou a luta. Venceu não aquele que tinha força econômica, não aquele que tinha o poder na mão, não aquele que achava que isso que era a salvação do povo, que era poder próprio, né? Era aquela coisa egoísta, né? Queria ser mais do, mas venceu aquele que tinha o Espírito do Senhor. Amém, irmãos? E hoje nós vamos receber o som do Senhor. Então venha com fé, né? Venha com a fé de Elias, que isso vai acontecer, que seja tudo para a glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos cantar os anjos. Pode ser? Você vai crendo que, né? Deixa Deus te fazer. Quem sabe você tem uma visão agora, né? Deus te dá uma visão do milagre que Ele vai fazer na tua vida. Vem, né, pensando nisso, porque Deus pode todas as coisas. Nós é que, infelizmente, deixamos a coisa retardar, porque falta fé, a gente erra. Ora para Deus, para, né, nos colocarmos no caminho do Senhor. Deus veio aqui para sussurrar no teu ouvidinho que Ele está contigo e está perguntando: por que você está aí? Por que você está aí? Por que você está aí? Vai em frente, faz a obra que Deus pôs na tua mão. Chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Calma no seu coração e começa a louvar. O gosto do céu se derrama a adorar, e o anjo já vem com a resposta Vem, anjos voando neste lugar, no meio do povo. Subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, pois o próprio Deus está aqui. Quando os anjos passeiam, a igreja se alegra, ela muda, ela vive, ela chora e congrega. Enfrenta o inferno e expulsa o mal. Sinta o vento das asas do anjo agora. Confia, irmão, chegou a sua hora. A bênção já vem e você vai levar. Vem,
Parabéns na tua casa, Senhor meu Deus. Muito obrigado. Amém, Senhor. Glória a Deus.